Gravação iniciada. Bom, pessoal, então continuando nossa pauta da tarde do dia 15, como eu tinha anunciado, o próximo é o item 28, então a apreciação item 28, Schmitz, área industrial, relatório atualizado, é a Comissão de Receitos para o Credor de Caixa, então estou dizendo a palavra item 28. Os senhores, a infração é só essa, saldo credor de caixa, mas há uma necessidade de verificação de provas por conta de que há qualificação de multa. Aí se pergunta, por que o saldo credor de caixa redundou numa qualificação de multa? O que concluiu a fiscalização é de que o contribuinte fazia lançamentos para suprir dolosamente o caixa e evitar que ele ficasse credor. Então, o fiscal intimou o contribuinte a comprovar aqueles suprimentos, verificou que eles não existiam e tributou o saldo credor de caixa com qualificação de multa, acreditando a fiscalização de que eram documentos que, na verdade, não existiam e tinham como único propósito esconder, omitir, camuflar o saldo credor de caixa. Então, em resumo, é isso. Mas eu vou ler o relatório porque justamente na percepção desses detalhes aí que eu falei sobre a qualificação, que talvez redunde a maior dúvida, que o contribuinte realmente não traz maiores provas e contesta indiretamente a qualificação. Então, trata-se de recurso voluntário contra a acordo da DRJ, que julgou procedente em parte a impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração. Esses valores aí, com multa de 150%, um valor total de R$ 1.480.000, e saldo credor de caixa nos anos 2007 e 2008. Então, o relatório do acordo da DRJ, o primeiro parágrafo também é sobre os valores tributados, né? E o auditor fiscal responsável pelo lançamento descreveu no termo de verificação de folha 594 os fatos ocorridos que convenceram na existência de obrigação tributária. No caso 2.2 é saldo credor de caixa, mas é só isso, tá, pessoal? Ele vai ter também uma multa isolada por falta de recolhimento do imposto de renda e contribuição social por estimativa. Bom, examinando-se a escrituração da conta analítica Caixa Moeda Nacional no livro Razão, folha 285 seguinte, observa-se que diversos lançamentos efetuados a título de suprimento remunerário refere-se, na verdade, a cheques compensados e empréstimos não comprovados. As operações revelaram-se fictícias, conforme demonstrado adiante, e permitiram dissimular pagamentos diversos, em alguns casos, destinados a fornecedores. Nesse sentido, a matéria tributária constitui-se dos saldos credores encontrados na conta representativa do Caixa, após os ajustes a crédito dos valores debitados de forma irregular, repercutindo na tributação e contribuição social sobre o lucro líquido. Cheques compensados. Os estados de movimentação bancária, quer dizer, o cheque compensado é um primeiro item do saldo credor de caixa, é o primeiro item que foi glosado na conta de movimento de caixa e que redundou em saldo credor de caixa. Então, 2.2.1 é o primeiro item do saldo credor.
cheques compensados. Os estados de movimentação bancária do Banco do Brasil e os bancos seguem revelam que alguns cheques não foram sacados e, por óbvio, não foram destinados ao suprimento de caixa, conforme indicado no livro Razão contra a Caixa Moeda Nacional. O espelho dos cheques especificados demonstra que alguns desses cheques foram destinados a fornecedores. A transferência eletrônica para o sócio Charles Smith e o DOC para a conta do sócio Olegário denunciam o caráter ficcional do suprimento de caixa, que não identificam o cheque sacado quando destinados à conta bancária do autuado. Fácil exposto, os lançamentos foram revertidos a crédito da conta suprida para fins de recomposição do caixa e verificação do saldo credor de caixa. Empréstimos. Tendo sido instado pelo termo de intimação, em 26 do 4/2011, a comprovar as operações de empréstimos utilizados para suprimento de numerário da conta Caixa Moeda Nacional, por meio de empréstimos relacionados na tabela 1 abaixo. O contribuinte não apresentou qualquer documento, limitando-se a informar na carta de 12/5/2011, folha 274, que os lançamentos se referem a empréstimos com os sócios. As operações foram revertidas a crédito da conta suprida para fins de recomposição do caixa e verificação de saldo credores. 2.2.3, que é o terceiro item também de reversão da conta caixa. Recomposição do caixa com os ajustes efetuados na conta caixa moeda em função dos lançamentos fictícios a título de suprimento de caixa por meio de saques em conta corrente e empréstimos. O demonstrativo de recomposição indicou a existência de saldo credor. Então, na verdade, isso aí já é o fechamento. Ajuste de prejuízos. O contribuinte oferiu lucro real no ano de 2007 e prejuízo no ano calendário de 2008, ajustados conforme demonstrativo de compensação de prejuízos, que se fez necessário. É muito isolada, por falta de recolhimento de estimativa, representação para fiscal, acabou. Em sua impugnação, o sujeito apresenta os seguintes argumentos a seguir resumidos. Eu vou ler porque ele repete no recurso voluntário os mesmos argumentos. Preliminarmente, alega a nulidade do PAF em função da ausência de cientificação das prorrogações e alterações na incompetência do agente severando. E abre aspas que ele vai trazer refutação da validade do NPF. Então, ele diz que mais que um simples formal, a irregular prorrogação de validade do NPF fulmina por completo a competência dos auditores. Ainda como preliminar, transcreve o inciso 15 do artigo 5º e, em seguida, alega que foi elaborado de forma nebulosa de impossível interpretação, haja vista a ausência de informações fundamentais e relevantes. Aí ele vai trazer os pontos onde ele vai demonstrar essa nebulosidade. De igual forma, a realizar a atuação do PIS e da CONFIS, a autoridade fiscalizadora utilizou a alíquota do regime de não cumulatividade, mas não considerou os créditos, a fim de promover a compensação e determinar o suposto valor devido. Tal situação resulta na aplicação de duas legislações, uma do regime não cumulativo e outra no cumulativo sem créditos. De igual forma, para o imposto de renda e para a contribuição social, a autoridade administrativa alega a omissão de receita e desconsidera, para fins de tributação, a estruturação de lançamento de cheques e empréstimos de sócios. Contudo, apesar de realizar uma tabela de recálculo na base de cálculo, o auto de infração não especificou quais cheques e empréstimos tiveram seus valores desconsiderados. Emenda, resultado. Sob o título de contexto
documental afirma que apresentou os arquivos de acordo com a formatação exigida pela legislação vigente ao tempo em que as declarações foram realizadas e, em seguida, trata a respeito do preenchimento da DIPJ 2008. Afirma o final. Já no mérito, transcreve o artigo 40 da Lei 9.430, discorre sobre as presunções no direito tributário para, em seguida, asseverar, em respeito aos preceitos, norteia para efeitos fiscais o emprego de normas legais de presunção, a simples constatação de existência de cheques compensados e empréstimos não comprovados não poderá ser considerada isoladamente como causa autêntica para a autuação fiscal por omissão de rendimento. Saliente-se que em nenhum instante algum a autoridade fiscalizadora registrou que os valores dos cheques não pertenciam à impugnante. Assim sendo, todas as receitas oriundas de banco, caixa foram devidamente tributadas. A maioria das questões são questões de direito. No entanto, não existe no presente procedimento qualquer constatação, nem mesmo através de fatos indiciários, que autoriza a chegar à conclusão imposta os autos de infração. A impugnante não se omitiu na escrituração dos pagamentos efetuados, tampouco manteve no passivo obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada. Com relação ao tópico 2.2.1, cheques compensados, a impugnante promove a juntada por amostrável de cheques que ensejaram as escriturações realizadas, a destinação de cheques para pagamento de fornecedores, sendo que, em muitos casos, de forma pré-datada, demonstra unicamente integral quitação das despesas. Quanto à segunda conduta, a manutenção do passivo de obrigações, cuja exigibilidade não seja comprovada, de igual forma que existe prova ou indício a conduzir à conclusão da omissão de receita. O recorrente se equivoca porque não existe nos autos essa infração. Os empréstimos foram realizados em espécie pelos sócios, justamente para pagamento de despesas. Alega também ser indevida a imposição de multa de ofício, com fulcro no artigo 44, parágrafo 1º da Lei 9.430, a base de 150% sobre o valor. Imprescindível, portanto, a prova da prática dolosa de crime de sonegação. Ele escreve decisões administrativas, assevera que a multa isolada não pode ser imposta cumulativamente, prescreve metas. Sob o título de cálculo, alega que o cálculo da multa isolada foi feito com erro, pois caso a impugnante houvesse praticado a conduta ensejadora da aplicação da multa isolada, que admite-se, meramente para fim de argumentação, a multa aplicada deveria ter sido calculada tendo em vista o montante de tributo que deixou de ser efetuado o respectivo pagamento. Segundo o posto de infração, o imposto apostado no devido atinge a multa de 61 mil, mas espantosamente a multa isolada aplicada sobre o montante foi de 616 mil. Valores, por fim, requer que seja a impugnação recebida para que seja anulado o procedimento. Requer seja a autorização integralmente anulado, seja determinado recálculo alternativamente, né, multas e juros, excluída a multa isolada, anulada a multa isolada, etc. A decisão de primeira instância julgou a impugnação procedente em parte, por entender que, havendo mais de um período a fiscalizar, deve-se considerar como saldo inicial do período seguinte o valor existente no balanço, balancetes ou livro auxiliar da empresa. Porém, o auditor fiscal atuante utilizou como saldo inicial do período o valor do saldo final recomposto do período anterior, o que redundou em valor tributário acima do devido. Que é curioso, que a gente já jogou aqui nessa turma,
a esse mérito. E a turma decidiu que o que deveria prevalecer era o saldo recomposto. Nesse caso aqui, o saldo recomposto era pior para o contribuinte. E a DRJ entendeu que não era o saldo recomposto que teria que prevalecer no final do período, que deveria ser, como eu voltei da outra vez, que eu lembro, o que deve prevalecer quando eu passo de um ano para o outro é o valor escriturado, que está na declaração, se for pessoa jurídica, que está na declaração de imposto de renda, se for pessoa física. Então, mas no caso do contribuinte, esse não foi o que o fiscal fez, mas se fizesse dessa forma seria pior. Então a DRJ diminuiu a tributação, dizendo, olha, você não pode usar como saldo inicial do período seguinte o saldo recomposto do período anterior, e sim o saldo escriturado, e por conta disso exonerou parte do crédito. A multa isolada incide sobre os valores devidos a título de estimativa e não sobre o tributo apurado ao final do ano calendário. Isso por conta do argumento do contribuinte dizendo que olha, a multa isolada está maior do que o imposto. Está explicando aqui por que manteve a multa isolada. E no recálculo da estimativa da contribuição social foi utilizada a alíquota de 15%, quando o correto é a alíquota de 9%. Aqui também a DRJ exonerou parte da contribuição social, porque a alíquota não seria 15%, a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, e sim 9%. Eu resumi, mas a DRJ rebate mais os detalhes da impugnação, em que eu vou repetir, isso que eu não coloquei aqui no resumo, eu vou repetir no voto. Cientificada a decisão de primeira instância, o interessado interpôs de recurso voluntário, protocolado em 9 de junho de 2014, em que repete os argumentos já apresentados na impugnação. Em destaque, aduz que o erro de cálculo deve motivar a anulação de todo o auto, e não de parte dele, e que a DRJ não apreciou todos os seus argumentos que nela havariam a nulidade. No caso aqui, sobre o MPF, ele traz vários argumentos sobre o MPF, no caso alegada, que ele alega nulidade. É isso, presidente. Pode passar o voto? Pode ser, Rosana. Pode seguir. No que se refere à alegação do recorrente, cesseamento de defesa, não é guarida para a alegação, já que o contribuinte interpôs tempestivamente de impugnação e o presente recurso não se vislumbra no lançamento as hipóteses de nulidade elencadas, estando no lançamento em total consonância com o artigo 10 do decreto 7235. Eu vou logo em seguida reproduzir o voto da DRJ por aderir a ele, e principalmente aqueles pontos em que a contribuinte diz que não existiriam os demonstrativos dos cálculos e da recomposição do saldo credor, etc. Nulidade do MPF. No que tange a arguição de nulidade do mandato de procedimento, entendo da mesma forma que a autoridade recorrida, no sentido de que não há nenhum vício na emissão ou prorrogação, no presente caso, houve emissão regular, e a consulta das prorrogações e informações acerca poderiam ser acessadas pela internet, e produzo aqui decisões administrativas. Alega ainda a recorrente que a DRJ também foi todos os argumentos que levou à primeira instância, capaz de levar à anulação. A respeito, entendo que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A discussão trazida no artigo 49 da CPC 2015 veio confirmar a jurisprudência sedimentada, sendo dever do julgador apenas evitar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida. A respeito do MPF, a DRJ não difere da listada acima nesse voto, razão pela qual entendo não haver nulidade. É aqui porque ele traz algumas argumentações, eu só vou explicar, mas isso está transcrito logo abaixo, mas ele vem rebatendo como se ele tivesse sido autuado por passivo fictício.
E ele não foi só voltado para o ciclo, é saldo credor de caixa, é uma outra coisa, né? É uma outra, inclusive, fundamentação legal. Então, eu concordo com a DRJ de não entrar nesse mérito de uma infração que sequer existe nos autos. Merece aqui, confirmado já desse na DRJ, por concordar em seus termos e por repetir o correcorrente as mesmas alegações que levou à primeira instância. Eu trago um resumo só, mas logo em seguida eu vou repetir. Mas, em especial, quando a DRJ conclui que a metodologia da identificação da base de cálculo foi claramente apresentada no termo de verificação fiscal, em folhas 594, 604, e verificado que houve um erro de cálculo dessas bases, que tenha resultado em uma majoração indevida do tributo. Tal erro deverá ser tratado no julgamento como já o foi, a fim de trazer a base para o seu patamar devido no atendimento do requerido pelo recorrente ou observado de ofício pelo julgador. No caso, a respeito do saldo credor de caixa, em havendo mais de um período a fiscalizar, entendo que se deve considerá-los como saldo inicial do período seguinte, o valor existente no balanço, balancete ou livro auxiliar da empresa. Porém, o auditor fiscal no lançamento autuante utilizou como saldo inicial do período o valor do saldo final recomposto. Lembro que a DRJ não exonerou a parte excedente, já exonerou a parte excedente, não se tratando de erro de direito, em que prescrição diversa da devida venha a ser aplicada, mas não merece guarida a apelação do recorrente para anulação de todo o auto de infração, mas somente daquilo que excedeu o devido. Faço minhas palavras do voto vencedor do acordo da DRJ por bem concordar integralmente. Então, eu vou trazer os resultados da DRJ, que ela vai esmiuçar em alguns pontos e que eu ainda não adentrei. Em relação ao IPF, eu trago a jurisprudência administrativa. Ainda como preliminar, a defendente alega a ocorrência de cerceamento de defesa em função de o TVF ter sido elaborado de forma nebulosa, impossível de interpretação e sem informações fundamentais e relevantes. Porém, da leitura do referido termo, constatamos que nele estão explicitados de modo claro os fundamentos. A título de exemplo, tome-se as bases de cálculo referente a PIS e COFINS, que, conforme afirma a defendente, não foram indicadas pela autoridade fiscal. A base de cálculo PIS e COFINS foram listadas nas folhas 565 e 566. Foram importadas da linha total do mês da planilha tal. Os valores dessa planilha, por sua vez, foram extraídos da planilha tal. Então, aqui ele vai descrever essa parte que o contribuinte em impugnação em recurso voluntário diz que não existe, não estão implicados. Assim, não procede a alegação da defendente de que seu direito de defesa for associado por ausência de indicação dos métodos de cálculo, já que as informações constantes do TVF, juntamente com a leitura das planilhas e documentos juntados por seus autos, congregam todas as informações necessárias para se identificar as razões do lançamento. Ocorre, todavia, que apesar da metodologia da identificação das bases de cálculo ter sido claramente apresentada, verificamos, aí aqui eu repito, a RJ já exonerou isso, eu só estou escrevendo, verificamos que houve um erro de cálculo dessa base, que resultou em uma majoração indevida, tal erro será tratado quando da análise do mérito. A impugnante alega também que a autoridade fiscal utilizou a alíquota de regime não cumulativo, mas não considerou seus créditos. Porém, não trouxe em sua defesa os valores nem a prova da existência dos referidos créditos. Dessa forma, não há o que essa autoridade julgadora possa compensar. Ele também não traz no recurso voluntário comprovação de eventuais créditos. Não procede também a argumentação de que essa situação resultaria na aplicação de duas legislações. Isso porque nos chamados tributos não cumulativos, a compensação de créditos, porventura existentes, é um ônus do sujeito passivo. A falta de aproveitamento dos créditos não implica necessariamente a adoção do método da cumulatividade. Alega ainda a defendente que importaria cerceamento do direito de defesa
a ausência de especificações de quais cheques e empréstimos tiveram seus valores desconsiderados. Porém, também nesse ponto, o seu argumento não deve prosperar. Primeiro, porque os valores individuais debitados na conta caixa a título de empréstimos que não foram considerados foram listados na tabela 1, suprimento de caixa por empréstimo, folha 597, que além dos valores apresenta data, código da conta de contrapartida, histórico e arquivo. No que tange à especificação dos cheques, também não procede a alegação da defendente, pois a simples comparação entre os valores individualizados por dia, lançados na coluna ajuste da planilha demonstrativo de saldo credor de caixa, com valores a débito à conta caixa moeda nacional, conforme cópia do livro razão, sob histórico do suprimento de caixa, é possível identificar a coincidência de valores. A título de exemplo, tome-se os ajustes do valor de R$ 20.250 referente ao dia 6/2, conforme a planilha demonstrativa do saldo credor de caixa. Ao examinar o livro razão da conta caixa multinacional, verifica-se facilmente que o ajuste acima citado refere-se aos lançamentos referentes no dia 6/2 de 2007, onde o nome suprimento de caixa no histórico de cada um dos ajustes. Resta, então, mais uma vez comprovado que, diferentemente do que afirma as bases de cálculo não foram expostas apenas como um totalizador mensal, sem indicação da origem específica dos valores, não havendo que se falar em anulação do lançamento. As alegações procedentes de atendimento das exigências legais quanto à entrega dos arquivos e quanto à correção da entrega do DPJ não serão apreciadas, pois não serviram de fundamento para aplicação de multa ou exigência de tributo, e dessa forma não tem qualquer relevância para a convicção sobre a legalidade do lançamento do crédito contestado. No mérito, a defendente assevera que a omissão de receita a que o autor se referiu nunca existiu. O entendimento do tema exige que examinemos os dispositivos legais. Então, aqui vai trazer o dispositivo legal de saldo credor de caixa. Logo, tendo o auditor, em sede de procedimento, constatado que o sujeito passivo mantinha saldo credor de caixa e não tendo este apresentado prova de sua inocorrência, deve considerar tal saldo como omissão de receita e evitar o lançamento. A impugnante alega a fiscalização ter constatado que todas as saídas de receitas teriam sido devidamente escrituradas e tributadas, porém isso não é o que consta na análise dos fatos. Ora, quanto à caixa, existem os pagamentos e os recebimentos em dinheiro. Debita-se pelo recebimento, entrada, e credita-se pelo pagamento, saída. Você pode fazer uma regressão. É inadmissível compreender como houve mais saída de dinheiro do que dispõe o saldo. Conclui-se dessa forma que a razão para a conta caixa apresentação credor é a falta de registro. No caso, sob exame, ficou evidenciado a essência do credor da caixa, conta de livre razão, planilhas. Isso da defesa, a defendente afirma que não teria ocorrido omissão e que não existiria no presente procedimento qualquer constatação. Da leitura do termo de verificação e dos documentos que constam dos autos, verifica-se, todavia, que há suficientes provas da existência do credor. Isso porque, conforme relato, o termo de verificação, ao ter os cheques de sua emissão compensados ou ao transferir recursos para outras contas, o defendente debitava a conta caixa. Não sei se isso está claro. Ela pegava um cheque e fazia um pagamento com o cheque, mas ela fazia um lançamento contábil como se esse cheque fosse descontado e caía no conta caixa. Entendeu? E isso que o fiscal demonstrou. Isso porque, conforme relato do TRF, ao ter os cheques de sua emissão compensados ou transferir recursos para outras contas, a defendente debitava a conta caixa em sua contabilidade, registrando no histórico que se tratava de suprimento de caixa. Veja que a adoção desse procedimento permitiu que o saldo da conta caixa ficasse devedor, mascarando a realidade que apontaria o saldo credor, saldo negativo, se a transação fosse registrada do modo correto, ou seja, se o débito fosse feito na conta banco contra movimento, por exemplo. Os documentos juntados pelo auditor durante o processo comprovam esse procedimento. A título de exemplo, tome-se aí, ele vai repetir aqui
mesmo lançamento. Aí, quer dizer, os 4 primeiros lançamentos se referem a cheques compensados conforme se verifica nos status constantes das folhas indicadas na planilha acima. Já os 3 últimos referem a transferência entre bancos, ou seja, não houve caixa. A impugnante junta à sua defesa documentos de folha 653 a 736 com a finalidade de comprovar a inexistência do saldo credor de caixa. Porém, tais documentos referem-se a cópia de status bancários, já juntados pela fiscalização, os quais não têm o condão de justificar ou verificar o procedimento adotado pelo auditor fiscal autuante, que, ao se deparar com a existência de lançamento a débito da conta caixa, procedeu ao adequado ajuste para identificar o valor do saldo do credor de caixa a ser considerado como deslecido. A alegação quanto à inexistência de manutenção do passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada não será objeto de análise, pois o auditor fiscal autuante não narrou no termo de verificação fiscal a prática desse ato. A impugnante segue alegando que os empréstimos foram realizados em espécie e pelos sócios, justamente para pagamento das despesas que a legislação não menciona que os sócios não teriam capacidade financeira para realizar os empréstimos efetuados. Aí, nos termos do artigo 264 do Decreto 3.000, a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescrita eventuais ações, os livros. Logo, os empréstimos devem ser suportados por documentos ou elementos que comprovem ou evidenciem os fatos. A defendente não justificou os lançamentos a débito da conta caixa referente aos cheques de sua emissão compensados em suas contas bancárias, nem apresentou os comprovantes dos empréstimos quando devidamente timados no curso do procedimento fiscal. Dessa forma, correto o procedimento adotado pelo auditor fiscal autuante ao ajustar os valores de cheques compensados indevidamente debitados e os empréstimos não comprovados lançados na conta caixa do impugnante, sendo irrelevantes os argumentos contrários. Aí traz aí. A defendente ainda alega que a imposição de ofício com base no artigo 150%, com base em 150%, sobre o valor do débito constituído ser indevida em função de não ter restado provado o dolo de cometer as condutas previstas na Lei 4.502. Porém, conforme vimos, ao lançar débito em sua conta caixa, cheques que compensava, e ao lançar ingressos de recurso no caixa com fundamento em empréstimo para os quais não existe documentos, a defendente deliberadamente tentou esconder do fisco a existência de saldo credor de caixa. Assim configurado o dolo. Aí transcreve aqui a conclusão do fiscal, no caso. O dolo torna-se evidente em face da impossibilidade de se emitir a alegação de erro material involuntário, pois os extratos bancários, os espelhos de alguns cheques, em poder do próprio contribuinte, demonstram que os saques em conta corrente tiveram finalidade e destinação completamente distintas dos registros contábeis. E o contribuinte tinha conhecimento disso, pois os extratos das contas operadas pelo próprio contribuinte contradiziam os lançamentos fraudulentos efetuados sem qualquer amparo documental. Assim, foi aplicada a multa qualificada. No que tange a alegação de que não seria cabível a formulação de representação fiscal, aí súmula a carta número 28. Quanto à alegação de que seria ilegítima a acumulação de multa isolada com a multa de mora, cabe relembrar que ambas têm previsão em lei e não há nenhuma disposição legal que permita a exclusão de uma delas. O impugnante alega erro de cálculo a multa isolada comparando seu valor com o valor do tributo devido. Ocorre que tal comparação não é compatível com a referida multa, se não vejamos. Aí ele vai comprovar aquilo que eu já falei, né, que a multa é maior do que o imposto, porque no final o contribuinte comprovou de que seu lucro era menor. Né? A Lei 11.488 reduziu o patamar para 50% e retroagiu para beneficiar a defendente a obediência à norma, assim reparar no procedimento. Outros relativos à contribuição social sobre o PIS e COFINS, uma vez são decorrentes, ou seja, com base no pressuposto fático, aplica-se o que foi decidido no imposto de renda. Então, lá como aqui, voto em erro. Houve um erro de cálculo, foi corrigido. Ao saldo, né?
gerou um acréscimo. Além disso, ao calcular estimativas, considerou-se no cálculo da receita omitida acumulada na competência de janeiro, o valor da receita omitida acumulada em dezembro, que desavaliou o aumento real da estimativa devida. Foi corrigido e a contribuição também já foi corrigida. Então é isso, presidente. Anualidades que o contribuinte traz, repete no recurso voluntário sobre nulidade, ele requeria a nulidade de todo o auto de infração, por conta do erro que eu já reportei. Ele não traz documentos e ele contesta tanto a autuação, a omissão, quanto o agravamento da multa. E o meu voto é por negar provimento ao recurso. Pessoal, está aberto aí o plenário, acho que está bem claro, né? O da RJ, principalmente, a televisão também fez boa explanação aí, mas está aberto aí para debates, esclarecimentos, senão eu vou colher os votos, tá? Eu vou fazer só duas observações. Uma que, às vezes, eu fico muito aborrecida quando eu vejo essa adição de nulidade, porque a DRJ acatou algum argumento do contribuinte e alterou o valor. Por unizar, se alterou o valor, tem que anular o auto. Eu digo, então, para que serve o recurso? Então, eu fico até meio aborrecida quando eu vejo esse tipo de argumento, né? Isso é só uma observação. E a outra questão da multa qualificada, nesse caso, eu concordo com o julgamento, eu acho que é o que geraria mais dúvida, mas a questão que, nesse caso, ele, de fato, ele usou, digamos, de um artifício doloso para ocultar o fato gerador, na verdade, a natureza do fato gerador. Você vê que ele procura distorcer uma operação, né, com outro tipo de lançamento. Então, assim, estou tranquila, era só essa observação, estou tranquila para votar. Só essa questão aí da multa, o que eu fico assim, é que a gente já discutiu aqui, é que assim, quando o fisco ele faz a opção por fazer lançamento pelo uso da presunção legal, ele impõe a ele mesmo alguns óbices. Eu acho que entre ele é a questão da multa qualificada. Porque se for assim, toda vez que tiver infração por presunção de saldo credor, de passivo fictício, a não ser que seja erro crasso, vai se aumentar a multa. Então, Giovana, o que eu quero dizer? Se nem o fisco sabe ao certo o fato gerador do tributo que ele lança, tanto é que ele está fazendo uso da presunção, quanto mais apontar o dolo específico, individualizado o dolo específico. Eu só ia dizer que isso aqui tem diferença, Dornelas. A gente já julgou outros processos de omissão de receita por presunção legal de saldo credor e caixa, que efetivamente o saldo credor ele existia na contabilidade quando porque o que acontece? O contribuinte, às vezes, ele começa e encerra o mês com o saldo da conta caixa devedor. E o auditor fiscal, ele, quando analisa a contabilidade como um todo, ele vê que no meio do período ali, em algum momento, houve um saldo credor de caixa, efetivamente. Aqui não. Aqui o contribuinte, se ele for analisar a contabilidade, em nenhum momento ele ia ter saldo credor de caixa. Por quê? Porque ele fez um lançamento fictício, retirando da conta banco, depositando dizendo que tinha tirado do banco e botou no caixa, o que tornou a conta caixa devedora, ou seja, ele está, na verdade, impedindo o conhecimento do fato gerador através do lançamento que não existiu, quando esse cheque foi pago para um fornecedor. Então, na contabilidade, ele não ia encontrar. O auditor ele teve que glosar um lançamento, ele teve que investigar e fazer uma investigação naquele cheque para saber que aquele cheque não foi sacado em benefício da empresa, mas sim pago a um determinado fornecedor. Então, o fato gerador ele não estava ali, digamos que a presunção, que é o saldo credor de caixa, ele não estava aparente, não. O auditor fiscal ele teve que desconstituir lançamentos para só então
encontrar o saldo credor de caixa. Então, eu acho que nesse caso aí, veja só, a presunção por si só, ela jamais ela poderia qualificar uma multa. Então, é preciso algum outro artifício doloso. E nesse caso teria, porque se você não desconstituísse aquilo ali, a gente não estava falando aqui em saldo credor de caixa, que ele não ia existir. Pois é, então a pergunta que eu faço é a seguinte, primeiro assim, qual o fato gerador? Porque depois o fato gerador presumido, ele não está apontando exatamente o fato gerador específico, mas para esse raciocínio, olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você faz o próprio saldo credor, ele, em si, você vai esconder a omissão de receita, por isso que existe a presunção. Então você vai esconder uma receita que foi omitida, até para estourar o caixa. A mesma coisa é o passivo fictício, quando você inventa. Só o fato de existir a infração legalmente prevista, ele induz, por esse raciocínio, um dolo, certo? Então, por isso que eu falei a você, se eu utilizar esse raciocínio, eu vou acabar agravando todas as infrações cometidas através de presunção ou omissão de receita, a não ser que seja um erro crasso, um erro de contabilidade. Aí o contribuinte, então, nunca defende o contribuinte, olha, isso aqui foi um erro. É isso que eu falo, porque, então, quando a fiscalização, ele observa que existe ali a omissão de receita e houve uma manobra do contribuinte, quando ele faz a opção pelo instrumento da presunção, eu entendo que ele impõe a ele alguns limites. Um dele é a qualificação da multa que não se compatibiliza com uma infração apontada por presunção. Entendeu? É assim, é como eu penso só. O presidente está sem som. Eu acho que a presunção aqui só age para fins de mensuração da base de cálculo aqui. A conduta do contribuinte de manter um saldo credor de caixa dolosamente escondido por conta desses débitos aqui está bem clara. Entendeu? Então, na verdade, ok, você pode discutir, tudo bem, não tinha como saber qual era a receita omitida oriundo do saldo credor de caixa. Isso a presunção opera. Mas aí não teve uma conduta dolosa aqui referente ao montante mensurado pela presunção que foi a omissão, também está bem claro que houve. A questão do dolo se mistura muito com a questão de o quanto foi omitido. Entendeu? A conduta é mais no que se a omissão foi dolosa ou não foi. Eu penso assim, eu penso diferente. Entendeu? Aqui houve uma omissão dolosa, houve. Quanto foi o valor? A presunção te dá a base. Entendeu? Assim, você pode dizer, então não houve uma omissão de receita aqui. Eu só acho que houve uma omissão de receita porque a lei me permite efetivamente. É a questão da experiência, né? Ou seja, o saldo credor de caixa é uma omissão de receita presumida. Entende? Então, agora, assim, eu acho difícil o saldo credor de caixa, assim, a não ser que seja de erro, contabilização equivocada e tal, o contribuinte está evitando que ele surja efetivamente, você não qualificar. Ele está com uma conduta dolosa que gerou uma omissão de receitas, legalmente. Então, como é que eu vou dizer que não é qualificador? Pode dizer que não seja negligência, tem vários casos assim. Quando a gente começa a ter que contabilizar errado, debitar errado, e na verdade aí tudo bem, mas nesse caso aqui parece que não é, claro que não foi esse o caso. Porque assim, a infração está na lei, que houve a infração ou efetivamente, eu tenho que quantificar se foi dolosa, se não foi. E foi, aqui óbvio que foi, efetivamente. Eu penso diferente, doutor Manuel. Eu só estou fazendo um ponto de vista, porque assim, a infração é legal. É uma omissão de receita. O que eu vou dizer na qualificadora? Se essa infração, que é objeto de lançamento, foi feita dolosamente ou se não foi. Para fins de esconder o fato de roubo do fisco ou não foi. Nesse caso aqui, eu acho que não tem a menor dúvida que foi. Pelos elementos dos autos, eu assim concluí. Eu penso um pouco diferente. Então, eu acho que no caso de presunção não tem problema nenhum de ter a ver uma qualificadora aqui, não. E eu penso assim. Uma infração, a conduta dolosa da origem é infração, ainda que seja omissiva, efetivamente aqui, por base em presunção, o contribuinte, o fiscal mostrou aqui que o contribuinte pegava o cheque lá e debitava errado para evitar o saldo credor de caixa. Essa é só a minha opinião também. Mas aí, pessoal, está aberto aí o plenário, senão eu vou colher os votos, tá, para a gente poder prosseguir. Então, a doutora Giovana, acho que o doutor Lisandro está negando o provimento ao recurso.
Doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas? Presidente, eu vou abrir divergência para reduzir a multa para o percentual de 75%. Então, temos a primeira divergência do provimento parcial para reduzir a multa a 75%. Doutor Lisandro é o relator. Doutor Lucas? Presidente, eu vou acompanhar a divergência. Doutor Lucas acompanha a divergência. Doutor Rafael? Com o relator, presidente. O relator, 3-2. Né? Melhor, doutor Marcelo? Lisandro, só um esclarecimento com a relação à multa isolada pela falta de regulamento da estimativa. Tem aquele argumento da acumulação com a multa lançada? Não, né? Sem som, Lisandro. Eu acho que isso aí também elas têm divergência, né? Isso aí destacar, multa isolada, concomitância com multa de ofício, né? É no calendário de 2007-2008, posterior à súmula CARF 105, e aí não seria a aplicação da súmula, vai ter divergência, talvez seja... Tem multa isolada? Deve ter comissão de receita, né? Tem sim. Ele põe assim, quanto à alegação de que seria ilegítima a acumulação da multa isolada com a multa, eu li agora, ainda há pouco. Cabe relembrar que ambas têm previsão em lei, obrigado, Marcelo. Então, a minha divergência é um pouco maior, inclusive para cancelar a multa isolada, por força não da súmula, e sim pelos argumentos e teoria da construção abraçado pelo STJ, presidente. Então, só para retificar. Obrigado, Marcelo. Imagina. Qual é o calendário aqui, hein? 2011, é isso? 7 e 8, desculpa, não, 7 e 8. 2007 tem súmula, né? 2007... Não, é até 2006 a súmula. 2007 já muda. É 11.488, né? Teria que ler aqui, 11.488. Vocês querem olhar a súmula para fazer direitinho? Porque aqui é trimestral, Lisandro? Não, né? Não. Trimestral não. Mas qual é a dúvida, presidente? Não, é só para saber se tem a incidência em 2007, 2008, se a súmula se aplica ou não. Eu acreditei que não. Isso que eu não entrei em detalhes. É que eu apliquei recentemente uma em 2003. Exatamente. Mas podemos verificar. Mas eu acho que, na verdade, não se aplica não, doutor Daniel. Eu acho que o doutor Giovanni falou antes de 2007. Porque eu acho que a lei é de 2007, eu acho, na realidade. Então, Poxa, renda aqui, não é isso? Imposto de renda. Okay. Então, na verdade, os Daniels, então, só retificando, está dando provimento parcial, mas em maior exceção do que ele originalmente falou, ele está rejeitando a aplicação da multa isolada e reduzindo a qualificadora para 75%. Agora, deixa eu ver quem é que votou. Alguém votou com o doutor Tornel, já o doutor Lucas. Acompanha os dois pontos, doutor Lucas, só porque teve um ponto a mais agora. Acompanho, presidente. Tá bom, então o doutor Lucas foi uma divergência maior também. Então, doutor Marcelo, os outros eu acho que não vão mudar, né, pessoal? Rafael, Giovanni não muda. Então, doutor Marcelo, a divergência é essa. A minha divergência é só com relação à multa isolada, tá? Com relação à multa de ofício, eu não... Eu acompanho o Lisandro. Tá bom, então tem uma terceira posição, na verdade, que é só dar provimento parcial para excluir a multa isolada. Doutora Mauritânia. Eu acompanho a divergência levantada pelo conselheiro Eduardo, presidente. As divergências. Tá bom. Então, na verdade, nós temos 3 posições. Eu vou fazer a votaçãozinha aqui. Eu vou votar autorizando também, na realidade, mas, na verdade, então, acho que nós, na verdade, já ganhou, né? Porque, na verdade, eu acho que, se bem que eles podem virar, não ganhou, não. Porque, como aqui tem 3988, na verdade, se todo mundo aceder à posição do Dr. Nelson, o resultado vira, né? Na realidade. Ou do Dr. Marcelo, efetivamente. Porque vai ficar 4-4, isso aqui é lançamento. Entendeu? Não, na verdade, eu acho que não. Acho que o Marcelo, ele concorda com... eu não sei. Teria que ele saber se ele vem para a posição da nossa posição. Ah, sim, com relação... Não, mas com relação à multa...
A qualificada ele acompanha vocês. A qualificada eu concordo. Ele acompanha vocês. Está resolvido já, presidente. Já está resolvido isso aí. É só Está resolvida a multa qualificada, por maioria, Mas a outra não está resolvida. A outra de ofício. A outra está Eu fiz resolvida. também. Qualidade. Ofereceu o dó dela, né, chefe? Não, aqui não tem qualidade, né? Aqui tem 3988. Aqui tem empate. Empate. Isolado. Empate, então. É isso. Eu, Não, Maritânia, Lucas e Marcelo, né, na multa isolada. Eu faço voto vencedor. Tem que fazer, alguém tem que fazer o voto vencedor, mas é deles, presidente. Conta do artigo 19. Não, assim, Sim, mas o que podia acontecer? Olha só. então, não, vê só, multa qualificada, só esse ponto. O Lisandro vou manter Resolvido. 5-3. Com relação à concomitância, foi 4-4. Isso. Isso mesmo. Aí no 4-4 da multa da concomitância, aplica-se o 19E. Isso. Então, na verdade, vai ser multa qualificada por maioria, 5-3, e concomitância, 19E, 4-4. Isso, e aí tem que designar um relator de voto vencedor só quanto a multa da concomitância. Isso. Se o senhor quiser me designar, eu faço. Tá bom, então tá feito. Então, pessoal, só proclamando, então, ficou dar provimento parcial ao recurso, né, para excluir a multa isolada. Eu vou botar os dois itens, efetivamente. Na verdade, o que aconteceu? Se der provimento parcial, só vai constar no resultado final, realmente, a questão da redução da concomitância, né? O outro eu não vou fazer constar, entendeu? Porque o que aconteceu? O outro, todo mundo, na verdade, porque, veja bem, eu não vou poder dizer assim, não, mantém-se a multa e depois a outra se retira, entendeu? Eu vou botar só que se retirou a concomitância no dispositivo. Se vocês quiserem, até bota os dois. Ele escreveu assim, ó, por maneira de volta ao provimento parcial ao recurso, para excluir a concomitância, tendo visto em parte no julgamento com base a 3988. Ponto. Entendeu? Mas aí nos vencidos. Não, aí nos vencidos, por isso que eu falei, nos vencidos, o que constar? Vencido Dornelas, vencido Lisandro, Heitor, Rafael e Giovana, que negavam o provimento, efetivamente, e eu teria que botar o voto agora do doutor Marcelo, que era a posição intermediária. Por isso que eu falei de ter que botar as três coisas. Não precisa votar, mas vai ter que contar os 3 posicionamentos. Porque o doutor Marcelo, ele foi vencido. Mas simplifica, presidente, põe 2 itens. Um qualificado. Por unanimidade, manter o lançamento. Por maioria, manter a qualificada. E por qualidade, exonerar a isolada. Por qualidade não, por 3988. Isso. Tá bom, pessoal. Então vamos falar, eu vou fazer então separado, pode deixar. Por maioria de votos, então. Unanimidade, como o Marcelo falou, unanimidade manter a tributação. Não é unanimidade, é por maioria, porque teve gente que na verdade, votou por um discurso. Não, o credor, todo mundo concordou. O lançamento é unânime. Isso. Por lançamento unânime, está tentando ter 3 itens, né? Queria falar só das multas, mas o principal, né, que é unânime. Porque, na verdade, eu ia falar só das multas, em vez de dar provimento parcial, vamos lá. Por unanimidade de votos, manter o lançamento quanto ao principal. Por maioria de votos. Manter, né, a multa de ofício. Vencidos, doutor Dornelas, doutor Lucas e a doutora Mauritânia. E aí, tendo visto empate no julgamento, o empate contra a concomitância de multa de ofício e multa isolada. Dar provimento parcial ao recurso para excluir a multa isolada. Ele fica designado para redigir o voto vencedor quanto à multa isolada, doutor Dornelas. Bom, pessoal, fiz em 3 itens.
É que talvez desse para fazer só um movimento parcial e falando que o doutor Marcelo ficava numa posição intermediária, a mesma coisa do dispositivo, mas vamos fazer assim, como a gente fez, entendeu? Eu dizia, olha, dá movimento parcial, menor extensão, Marcelo, finalmente o doutor já dava maior, finalmente no final vou vencer o doutor Marcelo, tinha 3 posições. Então ficou assim, pessoal, quando a principal mantido por unidade de voto, Maria manteve a nota de ofício vencido Dornelas, Lucas e Mauritânia, que reduziam para 75%, e conta com concomitância, né, vista em parte no julgamento, dá provimento parcial ao recurso para excluir a multa isolada. Aí eu vou botar vencidos Lisandro, efetivamente, Heitor, Rafael e Giovana, e voto vencedor do doutor Dornelas. Tá bom, né? É isso, né? Bom, pessoal, então vamos agora, tem 15 minutos até as 7 horas, vocês querem tentar recuperar alguma de manhã, que a pausa da tarde foi encerrada agora. Eu lembro que os 2 primeiros são 2 que saíram com vista, até o doutor Donaldo talvez possa dizer se as vistas eram 2 de um hortifruti grangeiro, doutor Donaldo, saíram com vistas suas. Ela pelo doutor Lucas, presunção do 42. A discussão era do RMF, que o Dornelas tinha pedido vistas para conferir, se eu não me engano. Devem ser a mesma coisa, 1 e o 2, né, doutor? São idênticos. Mas aí tem aquela discussão da RMF que o Dornelas pediu para vistas para conferir se estava de acordo e tal. Tá no mute, Dornelas. Tá gravando isso? Tá gravando. Então vamos encerrar. Seria nessa sessão aqui ou tem que gravar a próxima? A gente tem 15 minutos, se der tempo. 15 minutos não precisa encerrar a gravação, não. A gente só antecipa os processos da manhã. Agora precisa saber, a gente tem 15 minutos de processo simples. Aí o Heitor está sugerindo a gente trabalhar à vista. Que você pediu vista. Aí, porque você queria ver a questão da RMF. Você acha que é rápido? Não, é o processo 1 e 2 da pauta, doutor Daniel. Eu acho que podemos ver isso aí logo, né? Eu pedi vista apenas para poder ver a questão da RMF mesmo. Não tenho oposição ao voto Lucas, não. Doutor Lucas, então faz só um reprise então, do seu voto, bem rápido. Já que o doutor Renato falou que é assim, só tem apreciação, pessoal, 1 e 2 que saíram com vistas. Tá ótimo, presidente. Sem apreciando que ficou perdido de manhã. Tá ótimo. Na verdade, eram 3 processos, né, na sessão passada, no mês passado, até trazer um pouco o resumo que o Marcelo também se antenar. Um deles era a exclusão do Simples e tinha esses 2 lançamentos decorrentes de períodos de apuração distintos. Mesmo ano, mas períodos de apuração distintos. E a questão aqui é que um dos lançamentos, ele trata de... Ele lançou, tendo em vista que a estruturação contábil foi considerada imprestável, ele lançou por lucro arbitrado, e na outra também, o TVF diz que a estruturação estava imprestável, mas lança no lucro presumido. E aí eu já estou relatando os 2 em conjunto, tá? Um dos pontos que eu tinha trago no mês passado era que eu tinha acolhido a preliminar do RMF, de nulidade dele, porque eu tinha entendido que a fiscalização teria intimado via edital, inicialmente, o contribuinte para apresentar documentação fiscal, e ele não atendendo esse chamamento por edital, ele fez uma requisição de movimentação financeira. Só que aí, aqui em discussão no plenário, a Giovana verificou que, de fato, ele tinha tido, sim, uma intimação prévia, e antes dessa intimação por edital. Então, a gente superou essa nulidade da preliminar da requisição de movimentação financeira. O que resta aqui em discussão, lançamento de PIS, IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, movimentação financeira incompatível, teve a equiparação da pessoa física à pessoa jurídica, como ele já tinha um CNPJ inscrito, foi lançado nesse CNPJ que era do Simples, que deixou a ser do Simples, né, tendo em vista que a gente julgou e manteve a exclusão do Simples. E já passando aqui para o voto, eu estou lendo tá? A preliminar já
me curvei à nossa discussão do mês passado, de que de fato ela atendeu às exigências legais, teve a intimação prévia e tudo mais, não vi nenhuma ilegalidade nela, nem inconstitucionalidade. E o único ponto que eu divido da DRJ aqui, tanto nesse quanto no próximo, é em relação a uma conta conjunta, aplicação da súmula CARF 29, que o contribuinte traz um cheque que ele demonstra que naquela data a conta era conjunta e não conjunto dos autos a intimação do cotitular. Teve um dos cotitulares em outra conta, a DRJ já tinha excluído porque não tinha essa comprovação, mas essa daqui ela manteve. E o único adendo que eu faço da decisão da DRJ é excluir também essa conta específica do lançamento desse aqui integral, né, que se mantém do lucro arbitrado, mas do lucro presumido de PIS e COFINS e SLDR, que é o que fica remanescente, já que na DRJ já caiu o lançamento do principal, porque ele não pôde ter sido feito via lucro presumido, mas deveria ter sido feito no lucro arbitrado. E aí a questão da multa naquele lado do lucro presumido, eu mantenho também a decisão da DRJ de baixar para 75%, mas em tese eu só tiro essa nova conta. Então, em resumo, a situação foi essa. Se permanecer alguma dúvida, eu estou à disposição. E aí, na discussão, como tinha essa discussão a respeito da legalidade do RMF, da requisição de movimentação financeira, o Dornelas falou, deixa eu dar uma verificada nisso, porque tem alguns pontos que eu gosto de conferir e tal, e aí foi nesse ponto que a vista foi solicitada. Em um breve resumo é isso. Normalmente a questão de que o contribuinte não chegou a contestar, que é a regularidade da RMF, porque tem que ter o relatório circunstanciado, e às vezes o contribuinte contesta isso. Nesse caso, o contribuinte nem contestou, mas acho que o Dornelas queria ver essa legitimidade da RMF. Foi isso, exatamente. Essa questão da RMF foi esse ponto. E só mais um detalhe, que no processo 1 tem recurso de ofício também, mas que a gente não conheceu porque ficou fora do limite de alçada da nova portaria. Nesse ponto, em Giovana, a gente tem um breve desentendimento com relação a essa RMF, né? Eu considero que a negativa de enviar espontaneamente o extrato bancário não embaraça a fiscalização e não autoriza a quebra do sigilo bancário naquele inciso 3º, que foi o inciso que, inclusive, foi feito o RMF, né? Na verdade, mas não houve nenhum questionamento do contribuinte a esse respeito, eu não vou solicitar de ofício. A matéria está delimitada, eu vou acompanhar o conselheiro Lucas. Pessoal, então o doutor Giovanni também tem voto também, né, doutor Giovanni? Então, o Lucas tá parcial, né, Lucas? E só para acrescentar essa conta aqui do lançamento integral, né, que se mantém aqui no lucro arbitrado, e no lucro presumido, já que caiu na DRJ principal, permanecendo só PIS, COFINS e SLL, cai sobre o que remanesceu, tão somente. E não conheço do recurso de ofício aqui do item 1 da pauta, por conta da questão do limite de alçada. É isso. Ele está excluindo a base de cálculo do PIS da COFINS uma conta corrente do Bradesco, né? Exato. Porque não teve intimação lá da súmula 29. Acho que era esse o problema, não era esse? Era esse o problema. Exatamente. Eu lembrei disso. Então é isso. Então, o provimento parcial recurso voluntário para excluir essa conta aqui. Eu vou botar nos termos do voto do relator. Ele citou aqui a conta porque houve a afronta à súmula 29, isso é o 1. E não conheceu o recurso de ofício. Então, pessoal, tem em votação, a Giovana acompanha, né? Já tinha acompanhado. Vou colher os votos da Giovana, então. Votado, né? Mas eu mantenho meu voto acompanhando o relator. Tá bom. Doutor Dornelas. Também. Acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas, é o relator, desculpe, doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutor Marcelo. Bem, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho o relator, presidente. Bom, então, o pessoal do item 1 ficou não conhecido recurso de ofício, questão da súmula CARF 103, né? E, na verdade, conhecido recurso voluntário e dá provimento parcial, vou botar nos termos do voto do relator. Eu só pode deixar essa conta aqui, que é até bom para eles saberem o que a gente excluiu, tá, doutor? Então, no número 2, eu vou só lá no 2 para ver o seu voto, porque eu acho que lá não tem recurso de ofício, né? Não tem recurso de ofício no 2.
Justamente porque não teve como lá o lucro foi lucro arbitrado, não teve a queda do principal, entendeu? Então por isso não teve recurso de ofício. E aí eu também me curvo ao entendimento da DRJ, que não tem o lucro foi arbitrado de forma correta, dentro dos limites corretos, e mantém a multa de 75% e também, da mesma forma, só exclui a mesma conta corrente da base, que é o que o contribuinte traz o cheque, demonstrando que naquela data ele tinha titularidade e não tem os autos comprovantes de intimação desse cotitular. Bom, pessoal, então, na verdade, é o mesmo resultado do item 1, só que, na verdade, não tem o não conhecimento do recurso de ofício. É a mesma conta que está sendo excluída, efetivamente. Exato. Então, na verdade, é parcial provimento, mas foi da baixa do lançamento, outra coisa proveniente da conta corrente que a gente citou aqui, novamente, estou no CARF 29. Tem alguma dúvida? Não vou colher os votos, a doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutora Danielas. É isso, esse aqui não tem o recurso de ofício. Acompanha o relator. Doutora Lisandra. Acompanho o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Marcela. Também, presidente, eu acompanho. Doutora Mauritânia. Também acompanho, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou conhecido o recurso voluntário, passar pela unidade de nulidade, na medida parcial provimento. Da excluída básica do lançamento. Aí tem a conta aqui, se quem quiser olhar. Eu vou dizer nos termos do voto do relator. Pessoal, acho que a gente pode interromper, né, porque já são 5 para as 7. Vamos só fazer um apanhado aqui do que ficou pendente, até para eu bater com vocês aí, para a gente saber o que está faltando nessa primeira sessão. Então, a gente fez o 1, fez o 2. Presidente, só pela ordem, acho que é bom interromper, que o suporte está querendo falar. Presidente, eu preciso encerrar a gravação. Pode encerrar, na verdade a gente está encerrando também, mas é só parte administrativa, pode encerrar sim, obrigado.